O cara quer mudar o seu comportamento. Ele vai se olhar negativamente o tempo todo. Eu sou um gordo, inútil, que eu não faço nada. Pô, isso aí destrói o cara. Ele tem que ser motivado, né? Ele tem que se motivar. Ele tem que ver a parte negativa, mas ele também tem que ter otimismo que a vida vai ser boa e que ele vai conseguir, que, pô, é bom pra ele, vai ser legal, cara. E aí, a gente gera esse estágio motivacional no alcoolista e aí ele, na maior parte das vezes, para de beber sem auxílio. O ideal seria com auxílio, mas ele vai fazer o que for necessário ou vai buscar uma terapia. E nessa terapia ele vai aproveitar essa terapia. Né? Nos Estados Unidos começaram essa história de o familiar vai fazer alguma intervenção. Aí faz o Johnson's Institute, não sei o quê. Agora vamos fazer interventions, que tem reality show, né? Leva mais pessoas para tratamento e leva mais a abandonos, que tem que gerar motivação. Como é que a gente faz para, então, ensinar o familiar a gerar mais motivação? É teoria comportamental básica, para começar. A gente faz uma análise do comportamento. Ensina essa esposa, cara. O que é um gatilho? O que é um comportamento? O que é uma consequência que leva ao reforço daquele comportamento? E às vezes, na prática, isso vai significar o quê? Não fica ali trocando ideia, levando camarão frito, empanado pro cara enquanto ele tá bebendo lá, porque ele quer conversar na hora que ele tá bebendo uma cerveja. Porque esse camarãozinho gostoso que você faz aí, ele reforça, é uma delícia. Exato. Entende? Exato. Não vai cozinhar para ele nessa hora. Não vai ficar lavando as cuecas do homem que não faz nada além de trabalhar só. Se a coisa tá desequilibrada em casa. Não assume todo um desequilíbrio, mas claro... Que seria o pagar a conta que você fala. Seria o pagar a conta. Que geralmente esse pagar a conta, ele entra numa análise comportamental, uma análise funcional combinada. A análise funcional do alcoolista é o quê? Ele vai lá, por exemplo, básico, teórico ainda, tá? Depois a gente já vai simplificar. Gatilho, sexta-feira à tarde, saiu do trabalho, acabou de receber o salário. Ele vai, passa no bar, fica bebendo até meia-noite. Chega em casa... A esposa briga com ele, mas daí dá banho nele e coloca ele na cama. Aí ele dorme. Ele acorda, a esposa tá puta da cara. Aí ela xinga ele. Aí ela tem razão, ele tá errado. Só que o que vai acontecer? Ele nem deu bola pro que ela fez na noite anterior. Ele inclusive acordou na cama cheiroso, bonito, com o dente escovado. A percepção de que aquilo não foi legal, que não estava equilibrado, ela se perde. A relação de causa e efeito, de uma forma comportamental, ela se perde. E a esposa está vendo tudo aquilo, racionalmente, ela foi, no senso comum, ela ajudou ele, ela não deixou ele dormindo no chão. Ela foi humana, ela foi, no senso comum, ela está perfeita. Agora, o alcoolismo adora o senso comum. Ele se alimenta do senso comum. Aí no dia seguinte ela foi tirar satisfação com ele nem lembra direito, ou ele não quer falar sobre isso porque para ele aquilo não é conveniente. Aquilo é incômodo, ele não vê da mesma forma. Ele entende que ele tinha direito porque ele simplesmente trabalhou a semana toda, ele tinha esse direito. Dane-se que era o aniversário da filha e ela teve que ficar lá segurando as pontas e a filha chorou e achou ruim. Aí o dia seguinte ele vai lá e vai dar parabéns para a filha como se nada tivesse acontecido. Vai beber de novo. Vai beber de novo. Quando você fala assim, a esposa dá o banho, limpa o cara e tal, ele bebeu. Se deixasse ocorrer, porque a galera que às vezes não é da área, assim, pessoal, todo comportamento gera uma consequência. Assistam um episódio do Adriano que a gente falou sobre memória e teve uma hora que a gente falou sobre Skinner. Todo comportamento gera uma consequência. E se essa consequência for punitiva, reduz a probabilidade do comportamento existir. Não é que o comportamento não vai existir, é uma questão probabilística. Tá? Muita gente não entendeu o Skinner porque não entende que é uma questão probabilística. Tem outras consequências também. E se a consequência for positiva, aumenta a probabilidade do comportamento voltar a existir. Se o meu pai, minha mãe, eu, sei lá, derrubo um garfo no chão e aquilo gera um problema para mim, eu vou ter uma probabilidade de não derrubar mais o garfo no chão. Probabilidade. Ou se eu fizer algo e receber uma mesada, uma nota alta, eu vou ter a probabilidade de voltar a fazer. Quando a esposa limpa o cara que chegou todo ferrado em casa, bêbado, com bafo, todo fedido, ela está fazendo quase que uma análise, uma modificação de contingências. Aquele acordar todo ferrado que deveria acontecer e de certa forma ser punitivo para o cara, ela mexeu. Então ela meio que mudou o curso natural do comportamento que poderia, em alguns casos, ser suficiente para o cara às vezes repensar a bebida. Total. Claro, não é culpa dela, como a gente fala. Não, na perspectiva dela... Ela está ajudando. Natural. Só que olhando de um ponto de vista técnico, como você comentou, ela meio que está mantendo o comportamento dele beber.
E se um dia ela não fizer isso, ele vai olhar e vai estranhar. Ué, você não me ama? O que foi? Você me deixou ali? O que é isso? Não, lavagem cerebral é absurda. Aí só que aí vai pensar, esse cara é um manipulador. Talvez ele possa ser manipulador, mas ele não precisa ser manipulador para ter uma resposta que é uma quebra de expectativa dos últimos 10 anos. Foi sempre assim, de repente não é mais. Aí não quer que ele estranhe? Cara, mas como é que você faz, Vitor, para a esposa não se sentir... Porque eu imagino que agora a gente falando sobre isso... Às vezes algumas esposas estão ouvindo e estão falando, cara, então ele é alcoólatra por minha culpa, eu que tô bancando isso. De certa forma, a esposa tá pagando a conta. Até porque se ela não pagar, vai ter represália. Como você falou, você não me ama, que é isso, eu boto dinheiro na casa, eu não sei o quê, blá, blá, blá. Às vezes os pais da mulher também, né, numa cultura machista, os pais da mulher, pô, você não cuida do teu marido, que você o quê? Não cuida da família. Como é que faz, cara? É um processo psicoeducacional bastante alto, bastante grande, né? Cara, eu não tenho certeza como é que eu faço. Pra esposa não se sentir culpada, eu tô dizendo. Não é a minha prioridade que ela não se sinta culpada. Calma que eu vou explicar isso. É um pouco polêmico isso, mas não é agressivo. Que é o seguinte... Se eu tivesse muito preocupado em fazer ela não se sentir culpada, eu acho que talvez eu fosse fazer ela se sentir mais culpada. Como eu nunca parto desse ponto de vista, e às vezes eu até volto, culpa é uma coisa muito disfuncional. E muitas vezes a culpa ali... talvez eu faça assim, porque às vezes é tão intuitivo, né? Eu digo várias vezes, né? Que tem certos sentimentos, daí é simplificando um pouco, tá? Mas quem é técnico vai entender. Certos sentimentos que alimentam o alcoolismo do marido. Medo, culpa, vergonha e raiva. Porque são sentimentos que, em geral, a esposa vai lidar com eles de uma forma destrutiva e vai acabar. Porque se ela tem muita culpa, ela vai olhar, vai ficar com raiva. Porque qual é o problema da culpa? O problema da culpa é ela paralisar. Ela não ouvir até o final. Por exemplo, se ela parar de me ouvir agora porque ela ficou com culpa, isso é um problema, porque ela vai perder a oportunidade de talvez entender como que ela poderia viver o que ela quer. E ela não, geralmente ela não pararia de me ouvir e melhoraria a vida dela ou decidiria ir embora. Ela ia continuar sofrendo. E eu acho que eu ajudo ela a entender que ficar parada vai te levar aonde? Você tá nessa. Você escolheu? Não. Você causou? Não, mas ninguém causou no fim das contas. Então vamos entender a dinâmica da coisa. Você quer ir embora? Acho que não. Você está em dúvida. Você quer entender talvez o que possa fazer. E aí são valores, e eu acho que eu vou atrair pessoas que têm esse tipo de valor. E eu gosto de declarar esse valor. Eu tenho um valor para a minha vida e eu defendo um ponto de vista que é um viés. Ele não é o correto, ele é um viés meu. De que quando eu decido casar com alguém e formar uma família, eu preciso lutar para que isso aconteça. Por exemplo, se a minha... Deve falar assim, Vitor, mas você tem relações conflituosas com pessoas da sua família, você não tem uma relação boa com toda a sua família, talvez de origem. Mas a minha família é minha esposa e meu filho. E eu acredito que um homem adulto ele deveria pensar dessa forma. Viés. Eu não estou certo. Não, tudo bem. É a minha forma de pensar. É a esposa e o filho. Você deve respeito, sei lá o que tiver que for, mas essa é a sua família que é a sua base. E nesse contexto você acredita também que tem que... Por isso que o ensino do manejo do alcoolista também envolve a família, porque você parte de um pressuposto que a família tem que lutar por aquela pessoa, né? Que vocês seja homem ou mulher. Que lutar, seja pelo filho, pelo marido. É a mãe que tem que lutar. Por que é a mãe que tem que lutar? A mãe, a família que está se constituindo ali, ela é uma unidade na minha cabeça que ela precisa trabalhar junto para poder viver bem e preparar o suporte para a próxima geração construir a família dela também com saúde. Porque existe uma visão muito cheia de violência no meio do alcoolismo, de todos os lados, inclusive sobre o alcoolista. Se o cara é alcoolista, ele foi um babaca durante muitos anos, porque o alcoolismo gera comportamentos que talvez a gente possa classificar como babaca. Só que a maior parte dos alcoolistas olha para isso e concorda. E quando você olha e pensa que nos últimos 15 anos você foi um babaca com as pessoas que você mais ama, isso gera uma coisa chamada reação paradoxal para quem tem alcoolismo. Se a consequência é punitiva, ela muda o comportamento. Depende. Se uma pessoa tem um comportamento destrutivo que leva ela a ter uma dificuldade de regulação emocional e uma expectativa de que o álcool é um regulador emocional, se eu gerar uma cascata de punições,
eu levo uma reação paradoxal que vai fazer a pessoa se afundar mais ainda. Não, e às vezes a recompensa do cara pelo álcool, o reforço do álcool é maior que a punição. E aí quando a gente bota na teoria comportamental, por exemplo, eu posso odiar meu trabalho, mas eu tenho salário que paga meu bagulho do meu filho, a escola, não sei o quê. Então mesmo meu chefe sendo babaca, mesmo eu tendo que pegar busão, aí é uma equação. A terapia comportamental é uma equação. Em algum grau o cara entende que a recompensa é maior que a punição. Uhum. E não sobrou mais nada. Então o que eu... E outra coisa interessante é o seguinte, a punição... Do ponto de vista dessa dinâmica, tá? Do ponto de vista teórico, beleza. Mas na dinâmica, para tornar um pouquinho didático, o alcoolista não pode ser punido por alguém externo. Porque quando a gente percebe a punição vindo de alguém externo, a gente se ressente e se fecha. E talvez deve ser por isso que você não consegue falar com muitos deles, né? Tá ligado? Que muitos aqui estão vendo você como um punidor. Um punitivo. Quando você fala do álcool desse jeito, saca? Sim. E eu acho que você tem essa noção, né? Sim. Talvez por isso que a comunicação fica... Por isso que você faz vários... Isso. Tá, vou falar um negócio difícil agora, pessoal. Isso. No Sem Groselha eu fiquei 5 horas, eu acho que eu fui pegando essa casca de hora por hora, mas daí era uma outra lógica, né? Agora a gente tá mais técnico um pouco, mas eu tive todo esse cuidado. Difícil, mas é difícil porque a gente gera reatância, né? Um mecanismo psicológico que ninguém gosta de achar que está sendo controlado. Ninguém gosta de achar que está sendo rotulado negativamente. Isso fere a gente, isso mexe com o instinto de grupo, de autoestima. Então, por exemplo, essa mulher, a hora que esse cara deita no chão da sala, ou na varanda, e aí os vizinhos vão acordar para trabalhar, vão ver aquele vexame. Se ela não evita que esse vexame aconteça, porque é uma consequência negativa natural do comportamento dele, tem um efeito. Agora, se ela pegasse, filmasse ele e expusesse, fizesse um tráfego pago para a região, 1 quilômetro da casa dele, e expusesse, falasse, olha o seu João, como ele é uma vergonha pública, ela viraria o alvo daquela consequência negativa, porque ela ia ser tipo um mensageiro, ia gerar uma distorção que ia acomodar o alcoolismo. E ela ia bater de frente com uma coisa que não precisava. E aí a pena que ela tem de deixar o medo, a vergonha que ela tem que aquilo apareça, vai alimentando um problema que está destruindo a vida dela e do marido e dos filhos. Então, é por isso que essa análise funcional ela é importante. É importante. E uma pessoa leiga, ela é capaz de entender uma análise funcional. E ela bem intuitivo, é bem intuitivo. Se você ensinar com calma, devagarinho, ela é capaz de entender. Ah, tá, isso aí. E aí ela começa a entender também sentimentos que são também difíceis da mudança dela. Porque a hora que ela olhar o marido reclamando, aí o que precisa nesse treinamento de habilidades? Não é só teoria comportamental, a gente precisa ensinar ela a se comunicar, explicar para ele, se responsabilizando pelas próprias necessidades, fazer um treinamento de comunicação, e às vezes até eu ensino, inclusive, entrevista motivacional. Eu acho lindo, cara. Você pega uma pessoa leiga, ensina o básico da entrevista motivacional, eu chamo de judô psicológico. Né? Que ela pega o alcoolista, ele chega, ele fala assim, Vitor, meu marido ele é muito inteligente, eu vou conversar sobre álcool com ele sempre dá um jeito de me dar um nó. Mas tem um jeito de ela ser completamente imune a isso e deixar ele sem palavras e botando ele para pensar. Que é o quê? Vou dar um exemplo. Nunca use uma argumentação discutível com um alcoólatra resistente. Isso vale até para profissionais. Por exemplo, eu vejo muitos profissionais, vou fazer esse link com um profissional que eu ensino a esposa a fazer isso. E vários psicólogos também aprendem isso, tenho alunos psicólogos, né? Que, por exemplo, chega o alcoolista lá, aí aprendeu em algum lugar que era importante psicoeducar. Aí assistiu um vídeo, leu um artigo falando sobre o álcool fazer mal para o sono e coisa e tal. Perfeito, a educação do paciente é importante. Só que se ele está resistente, não é hora de você argumentar. Se você está 1 a 1, né? Na internet a gente não consegue pegar nessa micro interação. Mas você pode ensinar alguém a fazer isso. Mas se você está com o paciente ali, você não argumenta com ele antes de deixar ele falar. É ele que tem que falar as coisas. Primeiro eu gero a fome, depois eu dou a comida. Eu uso essa metáfora. Por exemplo, ele está lá dormindo mal pra caramba. Eu não vou falar para ele de cara, fulano, isso é o álcool, hein? Eu li lá o livro e tal, o artigo da Nature que fala lá que o álcool ele faz uma alteração na arquitetura do sono e assim eu te convenço. Uma pessoa comum, ou que está no estágio de preparação ou ação,
Beleza. Só que se ele está na resistência ainda, não é negação, ela é uma interação interpessoal. Se você dá espaço para o cara pensar um pouco e falar assim, olha, pois é, vamos explorar um pouco, fazer o que a gente chama na TCC de descoberta guiada, que é tão negligenciada, né? Vai fazendo perguntas abertas, vai construindo, assim, não precisa... Uma dica para terapeutas que trabalham, que são todos, né, com dependência química e alcoolismo. O seu objetivo nas primeiras sessões com o paciente, número 1, precisa ser que o cara volte na próxima sessão. É vínculo, né, cara? Porque essas pessoas não têm vínculo com ninguém. Elas têm certeza que vão conversar. Porque é o mais natural. A vida inteira a pessoa está errada. Todo mundo com razão critica. Chega um terapeuta que ouve... Pô, cara, você começa a construir uma capacidade de pensar. A amígdala do cara, ele chega lá, tá tão ativada que ele não consegue pensar, ele tá se defendendo. E ele vai, às vezes, já assim. Pô, vou lá, aquele cara vai encher meu saco lá por causa da bebida, sei lá. E aí você não enche o saco. Eu lembro que eu vou dar um exemplo para terapeutas, tá? Que chegou um paciente esse último ano e falou para mim o seguinte. Porque o alcoolista não percebe essa escalada da narrativa dele. Então, para um terapeuta inexperiente, chega a ser até meio, fica muito surpreso. Um paciente me disse o seguinte, Vitor, eu vim aqui para ouvir o que você tem para dizer, mas o jeito que eu bebo, eu acho que é tranquilo. Estou com 65 anos. Eu bebo o seguinte, eu bebo álcool 70, misturado no café. Caramba, cara. Mas você fala assim, eu bebo todo dia? Sim. Bebo quando acordo? Bebo quando acordo. Mas... Aí qualquer outra coisa. Eu poderia... Mas eu não sei o quê. Mas eu trabalho todo dia. Mas eu fiz uma ultrassom de fígado e tinha só esteatose hepática. Tipo assim, não mato ninguém... Né? Tipo, é quase... Não falou isso, né? Mas você poderia dizer, eu bato, mas não mato ninguém. Fui preso? Fui, mas não fui assassinado. Entendeu? O discurso, uma narrativa absurda, né? Quase alucinatória, assim. Que começa com o cara defendendo que ele gosta de vinhos importados. Mas essa é a escalada dessa narrativa. Quando ele pega alguém pela primeira vez na vida que vai olhar para aquilo e vai falar... então, isso, por exemplo, isso te faz pensar que o seu jeito de beber não é um problema. Ao mesmo tempo, muitas pessoas dizem que o seu jeito de beber ele é um problema muito grande. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma reflexão simples. Uma reflexão dupla até. Eu falei de uma coisa e ao mesmo tempo tem não sei o quê. O cara nunca aconteceu isso com ele. Nunca alguém fez uma reflexão simples com ele. Nunca alguém fez uma pergunta aberta depois disso. Ele já estava esperando eu falar alguma coisa. Ô, fulano, mas você tá doido? Você tomar algo 70, não sei o quê. O cara não se abriu depois disso, cara. Claro, é que a entrevista motivacional ela é linda. Ela é linda. Quando você executa ela é muito bonita. Porque daí o paciente ele sente que alguma coisa está diferente. Mas você sabe, e eu ensino isso para os familiares também, como gerenciar esse tipo de conversa. Eu não argumento. Eu vou fazendo perguntas estratégicas, eu vou levando a pessoa a refletir. Então, por exemplo, eu bebo todo dia, ou quer dizer, eu não bebo todo dia. Uma vez eu bebi no final do ano e eu atropelei uma pessoa e matei ela. Sim, mas isso acontece com todos. Uma resposta possível, normal, intuitiva. Você tá louco? Você não tá vendo que isso é um problema? Agora, uma resposta mais estratégica. Mesmo você tendo matado uma pessoa, na tua cabeça, isso não é absolutamente nenhum problema em relação ao álcool. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Inclusive, isso não é um grande evento na sua vida. Foi um acidente, apenas. E o álcool jamais poderia ser associado a isso. Uma reflexão amplificada. Enfim, tem um leve... Não, eu entendi. Eu gosto muito de fazer questionamento socrático, que talvez nesse momento não seja importante, mas de certa forma é quase o que você faz, né? Com a entrevista motivacional. Eu já tive paciente, cara, que se achava uma péssima pessoa, assim, por ter problema com substância. A pessoa associava digamos assim, problema comportamental e generalizava para toda a vida. É aquela pessoa que está num nível de consciência que está difícil já. E era uma pessoa muito bem sucedida em outras coisas. E aí você usa estratégias assim. Você fala para a pessoa, mas você acha que uma pessoa que fez isso e aquilo, que tem isso na família, que está preocupado querendo mudar, você acha que é uma pessoa tão ruim assim? Cara, eu acho que deve acontecer com você. O paciente chega a dar uma bugada, né? Você olha o paciente, ele dá uma bugada, parece dar uma tela azul, assim, caramba. Você já fez uma coisa que é diferente da média. Você levou... exatamente. A maioria é focar o seguinte, fulano, mas... Você é tão bom nas outras coisas, para com o álcool. Eu acho que a maioria das pessoas faria isso. Olha, cara, focar no álcool.
E isso está associado. Tem pesquisas que mostram que quando a pessoa recebe um apoio, e esse apoio sim, ele precisa ter como objetivo o álcool, mas não pode ser a mesma coisa um jogo de futebol. Eu não sou muito entendido, tá? Então, só vou dar um exemplo para as pessoas entenderem, que eu acho que vai fazer sentido. Todo mundo sabe que o objetivo é chutar no gol. Mas você não pode ser tão óbvio assim, senão o outro vai se defender. Então, quando você olha para o paciente e ajuda ele, porque isso que você estava fazendo, você estava pegando, talvez, ele queria já parar de beber, usar droga? Ele queria. Não, ele estava num nível bizarro. Ele estava com uma resistência. Talvez ele é aquele cara que sabia que estava mal, não gostava, mas precisava. Mas ele não fazia atitudes concretas. Não. Então, ele estava num estágio de pré-contemplação do tipo resignado. Tem 4 tipos de pré-contemplação. Esse era o tipo resignado. E você, sensivelmente, você usou uma abordagem que lidava com isso. Você foi reduzindo obstáculos, que era talvez a autoestima dele. Que é o que se faz para quem tem pré-contemplação do tipo resignado. Então, é muito bonito isso, porque na minha cabeça é tipo um xadrez. Assim, é exatamente você olha isso. E você criou aquilo, de repente construiu aquilo. Pô, cara, é verdade, eu não sou a pior pessoa do mundo. E, cara, eu tenho um curso de Viver de Psicologia, que a gente ensina psicólogo. As aulas, eu começo as primeiras aulas falando, pessoal, no início da psicoterapia, esquece... claro que isso é uma técnica, mas tipo, esquece intervenções ativas, sei lá o quê, plano de ação. Tu tem que fazer com que o cara volte. Esse é o objetivo. Porque ele tá a um passo de não voltar. Ele tá gastando dinheiro com você, tempo com você. Para ele, muitas vezes, a fraqueza tá ali, no psiquiatra e no psicólogo, né? Então, você tem que ter todas você tem que se munir de estratégias que façam com que o cara volte na sessão. E isso daí, você ser diferente, né? Levar o cara para um outro lugar, em vez de ficar só enchendo o saco dele que ele bebe, é ouro, né, cara? E o cara vai chegar lá, não tem como fugir desse assunto. Você só não precisa ser tão... exatamente. Né? Tipo assim, tá conhecendo uma pessoa, tem um interesse romântico na pessoa. Você não vai chegar assim, quer ter filho, quer casar? Primeiro encontro, a primeira pergunta que eu tenho pra você é o seguinte: você ainda é amiga das suas amigas de 14 anos? Isso, exatamente. Peraí, velho, você tá meio fora. Estranho isso daí, que papo é esse, velho? Vai devagar aí. Exato. É um pouco de sensibilidade, né? Eu acho que às vezes se torna difícil, né? Tanta pressão, às vezes, que o familiar tem, e aí quando ou até o profissional iniciante tem, que quando você traz essa luz, abaixa até a ansiedade. E eu acho que assim as esposas começam a não sentir culpa. Eu faço a mesma coisa com o alcoolista. O alcoolista precisa saber como que o álcool causa certos comportamentos problema. Senão a lógica imediata eu faço isso porque eu sou um bosta. Eu faço isso porque eu sou uma pessoa egoísta. Pois é verdade. Olha quanta coisa idiota eu já fiz na vida. Eu faço isso porque eu não tenho jeito. Eu faço isso porque eu sou fraco. Eu faço isso porque a vida não... Então, se ele começa a entender... Não, peraí, você não consegue controlar por causa disso. Não é porque você é fraco. Daí você vai lá e mostra um negócio, você mostra um estudo, ele começa a motivar também, né? Ele começa cara, então... É verdade, cara. Não sou tão ruim assim. Tem um jeito, talvez. Se eu entender essa paranauê aí... E aí ele começa a entender, começa a ganhar confiança. E a vida vai ficando melhor. É porque a pessoa tem que confiar que vai ficar melhor também. Exato. Para se motivar também, né?